Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu queria falar para vocês acerca da inexistência do dano moral, de dano moral, por fato praticado ali no exercício regular de direito. Tá? Como não orbita o dano moral referente ao inadimplemento, ao mero inadimplemento contratual, aqui também a gente não vai ter a incidência de dano moral decorrente ali do exercício regular do direito. Tá? Então, por exemplo, para atividades que são necessárias ao exercício regular, de certas próprias atividades. Né? Então, por exemplo, a nossa revista ali em aeroportos, o exame de malas e bagagens de voos nos aeroportos, o exame ali, essas questões das alfândegas, o protesto do próprio título por falta de pagamento e outras questões semelhantes. Tá? Então, quando a gente está exercendo ali seu direito, decorrente da sua própria atividade, não há por que você imputar algum dano moral referente a algo que decorra dali. Tá? Então, por mais desagradável que seja, não incide o dano moral. A gente tem que ter aqui em mente também que algumas profissões que normalmente expõem seus protagonistas ali a situações desconfortáveis, como por exemplo de um modelo fotográfico que posa despido ou despida ali para determinadas revistas, artistas de filmes eróticos, etc., eles espontaneamente ali se submeteram a tais situações e existe, portanto, uma renúncia da parcela de sua privacidade, de seu direito de privacidade, pelo que não pode, portanto, de uma forma posterior, ele pleitear uma indenização por dano moral. Tá? Então, em decorrência dessa renúncia parcial, não existe fundamento legal para o pedido de um dano moral. Tá? Então, repete-se também com muita frequência ações de indenização por dano moral por pessoas que foram processadas penalmente, tiveram ali um inquérito arquivado ou, posteriormente, foram absolvidas ali pela justiça criminal e aí por falta de provas. Tá? Então, como a gente tem esse caso, é um caso frequente, o nosso Sérgio Cavalieri Filho, nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, ele vai se posicionar no sentido, com base também na melhor doutrina e jurisprudência, de que somente será possível ali responsabilizar civilmente esse agente, por exemplo, o informante de um crime, a autoridade policial, se tiver agido com dolo, má-fé ou com propósito de prejudicar, ou ainda também se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. Tá? Então, é mais um regime também de exceção do que de regra. Então, a gente tem que ter em mente que é porque o nosso direito e o ilícito são antíteses absolutas, um exclui o outro, então, portanto, a gente tem que ter que onde há o ilícito, não há direito, e onde há direito não pode existir ilícito, e aí a gente guia-se pelo princípio estampado no artigo 188, inciso 1º do Código Civil, que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito. Tá? Então, nessa linha desse princípio exposto no 188, inciso 1º, o que a gente tem? A gente tem que não gravita na nossa órbita da ilicitude civil a mera indicação de alguém com uma suspeita da prática de um crime perante a autoridade competente, eis que a nossa indenização de delitos em seus respectivos autores é, sim, permitida por lei. Então, é um dever do Estado, dentro de certos limites, é claro, em atenção a superiores interesses públicos, tranquilo? Então, é um dever moral e legal de todos levar ao conhecimento ali da autoridade competente a ocorrência de um fato ilícito, mormente ali quando as circunstâncias do evento autorizam supor, sim, a existência de determinado crime. Tá? Então, e sendo, claro, a obrigação legal da autoridade competente tomar as medidas, as providências cabíveis ali. Então, não cabe ao comunicante responder pela eventual prisão do indiciado, né, nem pelo enquadramento penal que lhe vier a ser dado. Então, quem prende, claro, é a polícia, e quem acusa, claro, é o Ministério Público. A gente teve uma... Hoje em dia as coisas estão meio estranhas, né? Mas, em via de regra, quem acusa é o Ministério Público e quem condena ou absolve é o juiz. Então, a pessoa que denunciou, a pessoa que levou a conhecimento da autoridade competente, ela também, de forma alguma, pode ser responsabilizada, a não ser nesse caso de má-fé, ou enfim, os dados que eu passei para vocês anteriormente. Tá? Então, consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera por si só nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Tá? Então, nessa questão, não se aplica a teoria do risco, a gente vai estudar a teoria do risco mais para frente, mas não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, portanto, se não dolo ou má-fé desse agente que levou a denúncia, pelo menos uma culpa provada, tá? Que se revela leviana a comunicação à autoridade policial de fato inexistente. Só para ilustrar para vocês um caso aqui, eu trouxe uma jurisprudência que é o RESP
254.414 do Rio de Janeiro, que diz que o nosso, aqui, só para uma ementa de um acórdão, tá? Que a comunicação à autoridade policial de fato, que a princípio configura crime, subtração de dinheiro, que era o caso que eles estavam analisando, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficiente a ensejar a abertura do inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Então, foi julgado ali pela inexistência do dano moral. Galera, eu vou finalizar nossa aula de hoje. Essa aula está mais curta do que coice de porco, mas eu prometi para vocês que a aula seria um pouquinho mais curta, tá? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, enviem no grupo do WhatsApp. Vocês estão com 2 atividades aí para fazer, um povo já me devolveu aí uma ou 2, enfim. Qualquer dúvida, por favor, me questionem lá e a gente vai construindo tudo de uma maneira conjunta, tá? Obrigado e um bom final de semana para vocês e até quinta-feira que vem. Lembrando que sexta-feira da semana que vem também tem feriado, tá? Então, forte abraço, se cuidem, tá? Lavem bem as mãos e até semana que vem. Valeu!